pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 21/7, né? Vamos trabalhar com língua portuguesa com esse material aqui do Aprova Brasil, nas páginas 36, 37, 38 e 39. Nós vamos trabalhar hoje com o gênero textual que se chama texto de divulgação científica ou textos científicos, né? Texto de divulgação científica, ele traz informações sobre pesquisas e descobertas da ciência. Então, quando os pesquisadores, os cientistas, eles estão investigando algum assunto, eles estão pesquisando, quando eles terminam, quando eles concluem a pesquisa, eles publicam, o texto, que é o resultado dessa pesquisa ou desse estudo. O texto que a gente vai ler hoje é um texto que fala sobre os cachorros. Vocês acham que os cachorros, eles pensam, eles raciocinam? O que vocês acham? Eu acho que sim. Vamos ver? Estudo revela que os cães usam a memória para encontrar um osso escondido. Como o faro dos cães é poderoso, costumamos pensar que eles usam o olfato para tudo. Mas um novo estudo revelou que os cachorros usam mais a memória do que o faro para encontrar petiscos escondidos. Pesquisadores dos Estados Unidos analisaram o resultado de um jogo feito com 500 cães ao redor do mundo. Cada cachorro via seu tutor posicionar 2 copos de cabeça para baixo na sua frente. Em seguida, a pessoa colocava um petisco embaixo de um dos copos. Então, os olhos do cão eram cobertos e o tutor mudava o petisco de lugar. Se o cachorro utilizasse o olfato, acertaria em qual copo estava o petisco. Entretanto, a maioria errou, porque utilizou a memória para lembrar onde seu tutor havia colocado o petisco. Eva McLean, que liderou o estudo, garante que os cães usam a grande variedade de sentidos para solucionar problemas, não apenas o olfato. Alguns cães têm boa memória, enquanto outros se saem melhor seguindo as orientações de seus tutores ou se comunicando. O pesquisador Brian Hare afirma que não devemos subestimar a inteligência dos cachorros. A maioria das pessoas pensa na inteligência como um copo, que está mais vazio ou mais cheio, mas a inteligência é mais como um sorvete. Todos têm sabores diferentes. Ser bom em uma coisa não significa que será bom em tudo, Então, nós vimos aqui através desse texto que os cachorros, podem ter sim uma boa memória e não só agir por instinto, através do olfato. Então, olha só, vamos lá responder as atividades. Aí no número 2 está perguntando, qual é o objetivo desse texto? O objetivo do texto científico é o quê? Divulgar, trazer para a população o resultado da pesquisa, não é isso? 3. Que palavra poderia ser usada para substituir o termo estudo no título do texto? Poderia ser utilizada a palavra crença, pesquisa, reportagem ou hábito? O que vocês acham? Aí marca a resposta correta. Complete o quadro a seguir com as informações solicitadas. Onde foi feita a pesquisa? Quem realizou a pesquisa? Com quem foi feita a pesquisa? O que foi investigado? A que conclusão os cientistas chegaram? Então, para vocês responderem isso aqui, tem que ler o texto. Só a minha leitura não vai ajudar vocês a responder isso aqui não, tá certo? Então, voltem lá ao texto. Qual é a crença popular a respeito dos cães mencionada no primeiro parágrafo? A gente acredita que os cachorros são guiados apenas pelo olfato, pelo cheiro. A pesquisa confirma ou desmente essa crença popular? Então, o resultado da pesquisa afirma isso aqui, que os cães eles se movimentam, eles são levados pelo olfato, sim ou não? A pesquisa confirma isso? Aí você vai explicar. No número 6, sublinhe no texto o método utilizado pelos pesquisadores para investigar a ciência dos cães. Então, você vai lá no texto e vai sublinhar. O que é sublinhar? É passar um traço embaixo. Então, onde falam o método que foi utilizado pelos pesquisadores, vocês vão grifar, vão sublinhar, tá certo? No texto, a palavra tutor se refere a pessoa que cuida dos cães ou ao pesquisador que realiza o teste com os cães. 8. Releia o trecho. Eva McLean, que liderou o estudo, garante que os cães usam uma grande variedade de sentidos
para solucionar problemas, não apenas o olfato. O verbo destacado dá a ideia de que é o pesquisador. Qual é o verbo destacado? É o que está aqui em negrito, ó, garante, né? Que vem do verbo garantir. Então, esse verbo aqui, garante, ele dá a ideia de que é o pesquisador acha que os cães não usam apenas o olfato, conseguiu provar o que está dizendo ou pretende provar o que está dizendo. Aí vocês vão marcar o X na resposta correta, certo? No último parágrafo do texto, as aspas foram utilizadas para... Já falei para vocês aqui a utilização das aspas. Então, nesse texto, no último parágrafo, elas foram utilizadas para quê? Para destacar uma informação importante, para apresentar a opinião do pesquisador ou para deixar a leitura do texto mais pausada. Aí vocês marquem o X. Número 10. Releia mais este trecho. Se o cachorro utilizasse o olfato, acertaria em qual copo estava o petisco. Entretanto, a maioria errou, porque utilizou a memória para lembrar onde seu tutor havia colocado o petisco. Então, os termos destacados podem ser substituídos sem alteração de sentido por. Os termos destacados são entretanto e porquê. Se a gente for trocar essas duas palavras por umas dessas aqui, quais seriam? Como, e, porém, pois, ou já que e pois. Aí vocês completem, né, e leiam para ver se fez sentido a resposta que você marcou, tá certo? E aí temos outro texto. Quando o estudo Pixar colocou no filme Procurando Nemo uma peixinha que esquecia tudo em poucos segundos, estava brincando com uma ideia que por muito tempo existiu na comunidade científica. Peixes teriam memória de apenas 3 segundos. Estudos recentes mostram que isso é baleia, e isso é balela. Esses animais são capazes de lembrar e ainda guardam as informações a longo prazo. Foi o que comprovou o pesquisador Columbrau. Ele prendeu um grupo de peixes arco-íris australianos num tanque e os treinou para encontrar uma saída. Após 5 tentativas, todos conseguiram achá-la. 11 meses depois, o pesquisador refez o teste. Dessa vez, os peixes localizaram a saída na primeira tentativa. Então, isso aqui prova o quê? Que eles realmente têm memória, não é isso? Então, vamos lá. Segundo o texto, os peixes possuem memórias breves. Sublinhe no texto as frases que comprovam sua resposta. Então, se no texto está falando que eles possuem memórias breves, e você acha que sim ou que não, você vai lá no texto e vai grifar, vai sublinhar, passar uma linha embaixo da frase que comprova a sua resposta. 13. No trecho, estudos recentes mostram que isso é balela. O termo destacado se refere. E é isso aqui, ó, isso, ó. Se refere a quê? A ideia de que os peixes têm memórias apenas de 3 segundos, ao fato de que os peixes têm memórias mais duradouras do que se pensava. Qual dessas duas alternativas? 14. Em relação às informações apresentadas, se compararmos os dois textos, perceberemos que ambos informam o local onde foi feita a pesquisa, ambos desmentem uma ideia que existia antes dos estudos ou ambos apresentam falas dos pesquisadores. Ambos quer dizer os dois textos, né? Então, o que você acha? Qual a alternativa correta que você vai marcar aqui? Para isso, você tem que ler os dois textos. A que fala dos peixes e a que fala dos cachorros, tá certo? Então, por hoje é só, né? Façam com capricho, leia com bastante atenção os textos e as questões e faça a atividade também com atenção, tá certo? Beijos da Pro Elisângela e até a próxima.